Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é rentabilidade e lucratividade. Os tópicos a serem abordados nessa aula são quocientes de lucratividade. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar os principais quocientes de rentabilidade. Quocientes de lucratividade. Bom, para nós iniciarmos essa discussão, vamos retomar aquele conceito da DRE. Você lembra da DRE, a demonstração de resultado do exercício? É lá na DRE que a gente consegue ver, por exemplo, se a empresa teve lucro ou prejuízo. Cuidado, hein? A DRE é um dos itens mais importantes de acompanhamento de resultado de uma empresa, porque é lá que o sócio, o empresário, o administrador financeiro vai conseguir ver basicamente se teve ou não lucro. Essa é a ideia da DRE. Mas ela tem várias divisões que ajudam aí o administrador financeiro a tomar as suas decisões conforme ali a necessidade. Por exemplo, observem que temos a receita bruta de vendas. Ou seja, tudo aquilo que a empresa vendeu aparece na chamada ROB, receita bruta de vendas, receita operacional bruta. Beleza. Mas depois da ROB já vem agora os descontos. Eu tenho o custo da mercadoria vendida, aí vem a receita líquida, tenho mais despesas, e aí começam a aparecer os lucros. Vejam lá, temos o lucro bruto, o lucro operacional, o lucro antes do imposto de renda e o lucro líquido. Os quocientes de lucratividade, eles usam a DRE como base, tomem nota nisso. Os quocientes de lucratividade, eles têm aí objeto de estudo a demonstração de resultado do exercício. Porque qual a ideia quando falamos lucratividade? Vem a ser o ganho a partir da receita de vendas que eu tive. Então, assim, se eu quero saber o lucro bruto, eu vejo na DRE. Mas, se eu quiser saber margem bruta, aí eu preciso calcular o quociente de lucratividade. De que forma? Do que eu vendi da minha receita, quanto de fato tornou-se aí o lucro bruto? Ou seja, preciso pegar lucro bruto dividido por receita. Padronizamos o seguinte: no cálculo de lucratividade, as margens, ou seja, o ganho que eu tive, terá como referência a receita líquida. Padronizou-se, põe assim, vai, a doutrina majoritária. Mas existem ainda estudos que consideram a receita bruta. Mas nós vamos ver aqui pela doutrina majoritária que tem como base a receita líquida. Se eu quero saber a margem bruta, o que eu faço? Lucro bruto dividido pela receita líquida. Se eu quero saber margem operacional, lucro operacional dividido pela receita líquida. E se eu quero saber, por último, a margem líquida, o que eu faço? Lucro líquido dividido pela receita líquida. Mas vamos ver isso melhor. Quocientes de lucratividade. O que seria? Mostra a capacidade que a empresa tem de gerar lucro a partir das receitas geradas pelo seu negócio. Importante indicador para as tomadas de decisões. Quocientes de lucratividade, conforme vimos, envolve o ganho que a empresa tem. Ou seja, daquilo que eu vendi, representado aí, no caso, pela receita líquida, o quanto de fato tornou-se ganho. Essa é a ideia dos quocientes de lucratividade. Atenção aqui, eles também são chamados indicadores de lucratividade. É comum. O pessoal chama ou quociente de lucratividade ou indicador de lucratividade. Veja aí o que melhor te atende. Não
tem uma regra fechada para isso, acabam sendo sinônimos. Mas para nós é importante saber quais são os principais. E assim, falou lucratividade, é margem que eu quero saber. Via de regra são os principais indicadores. Qual a lucratividade do negócio? Tá, qual a margem do negócio? Então é assim que fazemos. Se eu quero saber a lucratividade, calculo a margem. De todas as fórmulas aí existentes para margem, a mais utilizada, sem sombra de dúvidas, é a margem líquida. Porque ela vai verificar o quê? De tudo que eu tive de receita líquida, quando eu comparo lucro líquido com receita líquida, qual foi o meu ganho efetivo? A interpretação desse indicador nós já vamos ver. Por ora, vamos conhecer as fórmulas, ou seja, quais são os indicadores de lucratividade, quais são os tipos de margens. Começando pela margem bruta. Margem bruta é igual a lucro bruto dividido pela receita líquida. Margem operacional é igual lucro operacional dividido pela receita líquida. E a margem líquida é igual a lucro líquido dividido pela receita líquida. Vamos ver um exemplo. Suponha que a margem líquida você calculou e deu 0,25. Qual a leitura que eu faço disso? Significa dizer que 75% da receita líquida foi consumida por custos e despesas operacionais e tributos. Ou seja, uma margem líquida de 0,25% significa 75% de toda a minha receita líquida foi consumida, conforme mencionamos, por custos, despesas, tributos, entre outras coisas, conforme aparece lá na demonstração de resultado do exercício. Bom, como eu posso melhorar a margem de uma empresa? Tem várias formas. Algumas optam assim. Eu posso ou aumentar a minha receita líquida ou diminuir custos. Muitas vezes, na prática, não é tão simples eu vender mais. Às vezes eu já tenho ali o meu perfil de carteira de clientes e não é tão fácil assim conquistar cliente novo. Você deve saber bem isso. Não é uma coisa simples. Dentro de administração financeira, sabemos que precisamos aí da área de vendas, marketing, e que não é de uma hora para outra. Então, poderemos tentar melhorar os meus indicadores de margem fazendo o quê? Reduzindo custos, reduzindo despesas operacionais, entre outras. Atentem-se a este ponto agora que eu vou falar. É comum no mercado, os segmentos, eles comparam a margem de uma empresa com a outra. Não existe uma margem ideal. Por que não? Alguns segmentos conseguem ter rentabilidade, ou seja, o retorno para os sócios é atrativo, embora a margem, a lucratividade seja baixa. Como assim? Não entendi. Rentabilidade é uma coisa, lucratividade é outra. Como que eu posso ter um negócio rentável, porém pouco lucrativo? É possível. Suponha que eu tenha uma margem super baixa. Como que eu posso ter então um retorno alto? Ora, se você tem ganho de escala, se você vende bastante, uma alta produção aí desse produto, você tem uma quantidade alta de vendas, é possível trabalhar com baixa margem e ainda assim o seu negócio apresentar-se rentável. Porque, tecnicamente, são coisas distintas. Rentabilidade é uma coisa, a lucratividade é outra. Eu tenho para vocês uma dica de leitura e um link onde vocês podem aprofundar essa questão da lucratividade tão importante aí nos negócios empresariais. Dica de leitura: contabilidade gerencial. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre rentabilidade e lucratividade. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais,
Até a próxima!